1 Reis 1, verso 32. Nós vamos até o verso 40. Diz assim a palavra de Deus. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Gion. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele e virá, e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi, e o levaram a Gion. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com o seu clamor, parecia fender-se a terra. Até aqui a escritura, vamos orar? Santo Deus, nós estamos diante do teu santo livro, clamando pelo teu Santo Espírito, para que ele use essa palavra para falar aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Será que eu estou seguindo a pessoa certa? Você já se perguntou isso? Será que eu estou seguindo a pessoa certa? Se você dirige já há um bom tempo, essa pergunta com certeza já passou pela sua cabeça. Antigamente, na pré-história dos GPS, para chegar a algum lugar desconhecido, você tinha que seguir alguém. Você ia num comboio e seguia uma pessoa. Você ia atrás de algum amigo que soubesse chegar no lugar que vocês estavam indo. E às vezes, acontecia de um carro muito parecido passar na sua frente. E aí você, desavisado que não tinha decorado a placa do carro do seu amigo, você ficava em dúvida: e agora? Será que eu estou seguindo a pessoa certa? Qual dos dois é o carro dele? E aí, para piorar a situação, sempre acontecia que tinha um entroncamento e cada carro ia para um lado. E você tinha que escolher agora qual dos dois carros era o carro do seu amigo. Às vezes dava certo, às vezes você andava depois e chegava mais perto e via: não, está ali, ó, é ele mesmo. Mas às vezes você percebia que era outra pessoa no carro. E aí você tinha que voltar um bom caminho até achar o seu amigo que estava esperando lá no acostamento da estrada com o pisca-alerta, para vocês seguirem a viagem. Nem sempre é fácil a gente ver se a gente está seguindo a pessoa certa. Foi por isso que as redes sociais elas tiveram a ideia de colocar o selinho azul de verificação. O selinho de conta verificada. Antes tinha gente direto se passando por famoso. Então pegava alguém conhecido, botava a foto dele, botava algumas frases dele e fazia isso para aplicar golpes ou simplesmente para ganhar fama, para ganhar seguidores com o nome da outra pessoa. Você já seguiu um perfil fake? Parecia que era a pessoa certa, não é? Algo semelhante estava acontecendo em Israel. Naquele tempo, em Israel, surgiu um perfil fake de rei, no meio da estrada. E ele atravessou de uma forma que as pessoas ficaram confusas e falaram assim: peraí, e agora? Ele parecia tanto com um rei, que alguns desviaram a rota e começaram a segui-lo. Adonias, o rei bonitão. Mas aí apareceu um outro grupo de pessoas dizendo assim, que o perfil verdadeiro do rei era outro. Era Salomão, o rei da paz.
E agora? Como Israel ia saber se estava seguindo a pessoa certa ou não? Como Israel ia saber qual era o verdadeiro rei a ser seguido? É o que nós veremos hoje. Em resumo, nós veremos, queridos, que nós devemos seguir o verdadeiro rei em obediência à palavra, orando pelo seu reino e com grande alegria e louvor. Esse é o resumo. Nós devemos seguir o verdadeiro rei em obediência à palavra, orando pelo seu reino e com grande alegria e louvor. Nós vamos ver isso em 2 pontos nessa noite. E o primeiro deles é que nós devemos seguir o verdadeiro rei em obediência à palavra, em oração a Deus. O rei Davi, ele já estava velho. Nós começamos o livro dos reis dizendo que Davi não conseguia nem mais se esquentar sozinho. A morte de Davi parecia próxima e tinha gente interessada no trono antes mesmo que ele se fosse. Adonias, filho de Agite, 4º filho de Davi, decidiu usurpar o trono de Israel, usando as mesmas táticas do seu irmão falecido Absalão. Adonias pensou, meu pai está morrendo, então alguém tem que assumir o lugar dele. Vou ser eu vou ser rei. Então ele aparelhou carros, ele fez um mini exército para correr na sua frente. Ele também usou da sua beleza e da sua astúcia política, da sua habilidade política para se aliar a pessoas-chave no reino, como Joabe, o comandante do exército. Você precisa ter o exército do seu lado, não precisa? O sacerdote Abiatar. E ele deu um baita banquete. Deu um baita banquete na presença de quase todos os seus irmãos, exceto Salomão, e dos servos do rei para se autoproclamar rei de Israel. Mas nem todo mundo gostou dessa história. O sacerdote Zadok, o profeta Natã e o chefe da guarda Benaia, quando eles souberam disso, inclusive também os valentes de Davi, cerca de 30 homens que apoiavam Benaia, que lutavam junto com Benaia, faziam a proteção do rei Davi, quando eles souberam dessa história, eles não apoiaram o usurpador Adonias. Eles sabiam que ele não era o sucessor legítimo do trono de Israel, porque o Senhor tinha revelado ao próprio Davi quem o sucederia no trono de Israel. Era Salomão. Então, logo que soube disso, Natã, nós vimos na semana passada, Natã, ele procurou Batseba, para os dois irem interceder ao rei, para que o rei fizesse a vontade do Senhor nesse caso, e a vontade dele também, a vontade do rei Davi, para que Salomão fosse feito rei no lugar de Davi. E depois de ser questionado sobre quem deveria ser o próximo rei, já que Adonias já se tratava como se ele fosse um, ele banqueteava como se ele fosse um, Davi ele reafirma a sua promessa, tanto a Natã como a Batseba, de que Salomão reinaria. E logo ele tomou as providências para que isso fosse feito. Veja comigo o verso 32. Disse o rei Davi: chamai-me Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos de vosso senhor e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá, se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Parece que aquele rei que não conseguia nem se esquentar, teve um momento de vigor de novo. Ele se levanta e ele diz: manda chamar. Chama Zadok, chama Natã, chama Benaia, porque eu vou dar ordens para eles imediatas. Não foi coincidência que Davi mandou chamar logo esses 3 homens. A vontade de Davi, nesse caso, era a vontade de Deus. Deus tinha dito a Davi, depois você pode ver em 1 Crônicas, capítulo 22, dos versos 6 a 10, que Salomão seria o seu sucessor. Foi Deus que escolheu Salomão. E a vontade de Deus ela tinha que ser exercida pelos seus 3 representantes aqui na terra. Os representantes da liderança de Israel. Os 3 ofícios instituídos pelo Senhor seriam aqueles que mostrariam qual era a vontade de Deus. Zadok, como sumo sacerdote,
era quem devia ungir o próximo rei de Israel. Natã, como profeta, era aquele que deveria declarar qual era a vontade de Deus para o rei e para o seu povo. E Benaia, como representante do rei, apontaria o próximo líder de Israel. E logo que aqueles homens se apresentam, Davi, ele diz a eles: tomem meus servos com vocês, levem com vocês, peguem a minha mula e façam meu filho Salomão montar na minha mula e vão até Giom. Lá Zadok e Natã, junto com Natã, eles vão ungir rei de Israel, Salomão como rei de Israel, e vocês vão tocar a trombeta e vão dizer: viva o rei Salomão. E depois disso vocês vão seguir Salomão até que ele sente no meu trono, e que ele seja o próximo rei de Israel, porque ele vai ser, e ele fala príncipe, no sentido de governador, ele vai ser o governador de Israel e de Judá. Veja quantas coisas significativas na fala de Davi àqueles homens. Os servos de Davi agora seriam servos de Salomão. A mula do rei Davi, o símbolo da sua realeza naquele tempo, só Davi andava naquela mula, agora seria dada ao seu filho Salomão. Seria montada pelo próximo rei. Para você ter uma ideia do que isso representava para o povo de Israel, basta você imaginar nossa sucessão presidencial. Os servos do Palácio do Planalto agora serviriam a Salomão, e não mais a Davi. E Salomão desfilaria num Rolls Royce, diante da multidão. Todos saberiam: eis ali o nosso líder, eis ali o nosso rei, é Salomão. E Davi também disse que, além disso, ele precisaria ir até Giom. E Giom era a fonte que abastecia a cidade de Davi. Ela era próxima tanto ao Palácio Real como ao tabernáculo. Um lugar estratégico, porque lá, primeiro, Salomão seria visto de todos. Segundo, ele estaria próximo à sede do poder real e à sede da presença de Deus. E lá, Zadok e Natã, eles, como representantes de Deus, ungiriam Salomão como rei, atestando a palavra do Senhor dada a Davi. E depois disso, todos gritariam: viva o rei Salomão! E o seguiriam até o trono de Davi, que agora seria o trono de Salomão. Trono sobre Israel, trono sobre Judá. Você percebe os contrastes com a coroação de Adonias? Adonias, ele fez aliança com homens poderosos, sim. Adonias, ele fez um banquete para se autoproclamar rei, lá em En-Rogel, num vale também, numa fonte também, às vistas dos homens de Judá. Mas Salomão não estava em aliança com homens. Salomão estava em aliança com o Senhor. Salomão seria ungido pelo próprio Deus por meio dos seus representantes aqui na terra. E Salomão seria ungido em Jerusalém, no lugar que Deus queria ser adorado, à vista de todos, para reinar sobre Israel e sobre Judá. Ele não estava só com pessoas de Judá, ele estava com pessoas de Israel e de Judá. Alguma dúvida de qual era o verdadeiro rei? Não, né? Então, quando ouve isso, Benaia, um dos três, logo responde ao rei Davi. Veja os versos 36 e 37. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: amém, assim diga o Senhor, assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Benaia dá uma resposta dupla a Davi. A primeira resposta de Benaia é um amém. E a gente usa esse termo normalmente nas nossas orações. Mas veja que ele disse um assim seja para Davi. Ele está dizendo: rei, nós vamos fazer exatamente o que o Senhor nos mandou fazer. Exatamente. Mas ele não para por aí. Benaia, ele faz uma espécie de oração ao Senhor, nesse momento. Quando ele diz, assim diga Yahvé, ele está pedindo que Deus confirmasse tudo aquilo que Davi tinha dito. Que Salomão fosse feito rei de Israel com a ajuda do Senhor. E ele ainda pede que a bênção do Senhor sobre o futuro rei fosse feita, fosse posta.
Que Deus fosse com Salomão, assim como tinha sido com o rei Davi, e que o reino de Salomão fosse maior do que o reino do próprio rei Davi. E é estranho falar isso, né? Imagina você falando para um rei, fala assim, olha, que o reino do seu filho seja maior do que o seu. Estranho, né? Mas essa era a vontade de Deus, que o reino do filho de Davi fosse maior, que o filho de Davi construísse a casa de Deus, que a casa de Davi fosse perpetuada em Israel. Essa era a vontade de Deus. Benaia não estava desmerecendo Davi, Benaia não estava fazendo as médias com Salomão para ser o seu comandante, não. Benaia estava honrando tanto a Davi quanto a Salomão, quando ele honrava a Deus, obedecendo a sua palavra. Foi Deus que tinha escolhido Salomão, foi Deus que tinha dito que o reino de Salomão seria maior ainda do que o reino de Davi. E Benaia ainda suplica que a bênção do Senhor fosse sobre o verdadeiro rei de Israel. E vendo aqui, tanto tempo depois, confortáveis, no ar-condicionado, a gente pensa, que decisão simples, fácil. Verdadeiro rei, olha aqui, é Salomão, nós vamos obedecer, vamos seguir e pronto. Mas olha as circunstâncias ao redor dessa decisão daqueles homens. Salomão deveria ser o rei, sim, mas Adonias já tinha se declarado rei. Já havia um rei. Salomão tem do seu lado o velho rei, que não consegue nem se esquentar, um sacerdote, um profeta, o chefe da guarda real e os valentes de Davi, mais ou menos uns 30 homens. Mas Adonias tem do seu lado todos os chefes do exército de Israel. Todos os chefes do exército de Israel e ainda um sacerdote doido para tomar o posto de sumo sacerdote, que era Abiatar. E ainda líderes de Judá. E ainda os filhos do rei. Todos os outros filhos do rei estavam do lado de Adonias. Aos olhos humanos, se houvesse uma guerra, quem tinha mais chance de ganhar? Uma guerra de sucessão ao trono. Quem tinha mais chance de ganhar? Não era nem um pouco fácil, queridos, a decisão daqueles homens. Não era nem um pouco fácil. Era mais fácil para eles apoiar quem já tinha subido ao trono. Adonias já se fez rei? Tudo bem, Davi vai morrer mesmo. Vamos ficar aqui, a gente continua no poder. Vamos se aliar aí, vamos continuar, olha. É mais fácil para a gente do que desafiar um exército inteiro. Do que correr o risco de nem ver o próprio rei de Israel, o verdadeiro rei, ser colocado no trono. Mas sabe, queridos, mesmo sendo difícil para eles preferiram seguir a palavra de Deus. Eles preferiram confiar em Deus em oração, eles preferiram crer na promessa do Senhor de que Salomão seria o rei. A despeito das circunstâncias. Eles seguiriam o verdadeiro rei, independentemente daquilo que eles encarariam dali para frente. Eles falaram, amém, nós vamos fazer isso. E que o Senhor nos ajude a fazer isso. E sabe, queridos, na nossa vida é assim também. Se cremos em Jesus, nós sabemos quem é o verdadeiro rei. Ele é o rei do universo. Ele mesmo, filho de Davi, filho de Deus, Jesus Cristo. Mas seguir Jesus, muitas vezes, eu diria quase sempre, não vai ser o caminho mais fácil para nós. Muitas vezes o caminho mais fácil vai ser nós nos conformarmos a esse mundo, às circunstâncias ao nosso redor, e fingirmos que dá para ter outro rei no lugar do rei Jesus. Por exemplo, no seu trabalho está todo mundo dando um jeitinho, está todo mundo ganhando por fora, só você não. O que é mais fácil? Olha, ninguém vai nem saber. Na sua faculdade, todo mundo dorme com todo mundo e você não. O que é mais fácil? Tantas e tantas circunstâncias na nossa vida em que a gente é colocado entre o que é mais fácil e o que é o certo. E a dúvida paira na nossa frente. E agora? Quem nós vamos seguir? Nessas horas, como diz um comentarista, Philip Ryken, assim como aqueles homens fizeram uma escolha, nós temos que fazer uma escolha. E olha, eu diria que essa escolha é diária. Será que nós vamos aceitar o rei que Deus ungiu?
submetendo-nos ao seu domínio sobre as nossas vidas, ou nós vamos nos colocar no trono, vivendo segundo as regras de outro reino, que não o reino do nosso Senhor? Essa é a pergunta que nós nos fazemos. E eu te digo, não seguir pelas circunstâncias. Não seguir nem mesmo pelo seu coração, porque ele é enganoso. Porque se nós nos guiarmos pelas circunstâncias ou pelo nosso coração, nós vamos acabar seguindo o falso rei. Porque é mais fácil seguir falsos reis. Nesse mundo quebrado é mais fácil. Não siga, querido, nenhum falso rei, por mais cômodo, por mais atraente que ele seja. Siga o verdadeiro Rei Jesus, em obediência à palavra. Lembre-se do que Jesus nos disse em Mateus 16, 24 e 25. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Seguir a Jesus é isso. Seguir o verdadeiro Rei é isso. É renunciar às nossas próprias vidas. É renunciar o caminho mais fácil. É olhar para as circunstâncias ao redor e falar assim: Jesus, eu vou te seguir. Não está fácil. Não está favorável para mim. Mas eu vou te seguir mesmo assim, porque a palavra diz para te seguir. Porque eu creio no Senhor. Eu creio na promessa do Senhor. E sabe o que é melhor, queridos? Nós podemos contar com a ajuda do Senhor. Assim como Benaia orou, nós podemos orar. Se nós queremos fazer o reino do nosso rei avançar, nós podemos pedir ao Senhor: venha o teu reino, Senhor. Ajuda-nos. Nós podemos orar ao Senhor, nós podemos contar com a sua poderosa e bondosa mão sobre nós, nos ajudando a sermos fiéis em todos os momentos. E nós podemos crer na promessa de que um dia o Rei Jesus virá para consumar o seu reino aqui na terra. E que nós faremos parte desse reino. Siga o verdadeiro Rei. Siga o verdadeiro Rei. E mesmo que você perca tudo aqui, até a sua vida, tem um reino de glória esperando você. Isso, inclusive, nos motiva na forma que nós devemos segui-lo. E é o nosso segundo ponto. Nós devemos seguir o verdadeiro Rei com grande alegria e louvor. Vamos reler os versos 38 a 40. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão a mula, que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que com seu clamor parecia fender-se a terra. O sacerdote Zadok, Natã, o profeta, e o representante do rei Benaia foram pôr os planos de Davi em ação. E junto com a tropa de choque de Davi, a sua guarda real, algumas versões trazem as nacionalidades deles. Eles eram quereteus e peleteus. Não faço ideia de onde eram, mas eles eram quereteus e peleteus. Eles fizeram montar Salomão na mula de Davi e eles seguiram Salomão até Giom. Então você vê aquele comboio seguindo até Giom. E lá, todos eles vão à verdadeira sede do poder de Israel. Eles vão buscar a bênção do grande rei, em obediência à sua palavra. Salomão foi para perto do tabernáculo do Senhor, o local que representava a presença do Senhor, o grande rei de Israel, o maior rei de Israel, para receber dele a unção, para ser príncipe sobre todo o povo. Zadok entra na tenda, toma um chifre de carneiro grande, com azeite, e derrama sobre a cabeça de Salomão para ungí-lo como rei. A mesma unção que fez o seu pai Davi, lá tempos atrás, o próprio Samuel ungiu, quando ele ainda era um jovem. Em 1 Samuel 16, verso 13, agora era posta sobre o seu filho Salomão, para que ele agora recebesse, assim como seu pai tinha recebido, o Espírito do Senhor, e ele fosse ungido rei de Israel, ungido do Senhor.
A promessa de Deus lá de 2 Samuel 7 se cumpria e o filho de Davi agora recebia a bênção do Senhor, a bênção divina para subir ao trono e fazer a casa de Davi se perpetuar em Israel. E depois disso, o texto conta que eles pegam outro chifre de animal, uma trombeta, e eles tocam forte e todo o povo grita: viva o rei Salomão. Eu imagino que nesse momento Salomão, até agora ele está calado na história, né? Não vai falar hoje não, tá? Salomão, ele, com o azeite escorrendo pela sua cabeça, talvez com a coroa já, ele começa a seguir agora em direção ao seu trono. Resoluto, confiante. Talvez Salomão tenha pensado: será que está tudo perdido? Adonias tomou minha frente. Mas agora ele está resoluto, ele está confiante, ele segue até o trono, onde ele vai sentar. E ele segue certo da bênção do Senhor, porque o texto diz que após ele subiram não só Zadok, Natã e Benaia e a guarda, mas todo o povo de Deus. Todo o povo de Deus, fazendo uma festa incrível. Mas como assim? Todo o povo seguiu Salomão? Não parecia que só Zadok, Natã, Benaia e a guarda estavam seguindo Salomão? Não parecia que todo mundo tinha seguido Adonias? Estava à sua mesa no banquete? Só parecia, queridos. Porque o povo do Senhor não segue ninguém que não seja o seu Messias, o ungido do Senhor. Talvez esse fosse até um medo de Natã, de Zadok e de Benaia. Será que só a gente permaneceu fiel à palavra? Será que só a gente está seguindo o verdadeiro rei? E quando o povo de Deus se ajunta em volta de Salomão, aclama Salomão e começa a segui-lo até o trono, eles viram que não. O povo do Senhor, queridos, ele reconhece o seu rei só de vê-lo. Só de vê-lo. O próprio Deus é quem mostra para cada um deles quem é o rei e o chama a segui-lo. E eles o seguem com alegria. Mesmo que as nuvens, o pastor Emílio disse, né? As nuvens escuras estavam anunciando uma tempestade que viria com a possível usurpação de Adonias. Basta um sopro do Senhor, que venha o seu ungido. À vista de todos, ele aparece como o sol da manhã. E o povo olha para ele e reconhece: eis ali o nosso rei. Ele é o nosso rei. O pastor Tarcísio disse semana passada que quando o rei está deitado, o povo fica sem direção. O povo começa a entrar em conflito entre si e se desespera. E o pastor Emílio comentava comigo: rei deitado, o povo em conflito, né? Mas quando o rei levanta, acabou o conflito. Acabou a tormenta, acabou a tempestade. A confiança vem no lugar, a paz vem no lugar. E o povo olha, se alegra no seu rei e diz: nós temos um rei. O Senhor colocou aqui para exercer a sua justiça nessa terra, para cuidar do seu povo, como Ele mesmo prometeu que Ele faria. E todo o povo ele começa a seguir Salomão, tocando gaitas, se alegrando com grande alegria. Imagine só a cena, vivas de júbilo, aplausos ao rei, mulheres e homens dançando, crianças pulando, velhos e jovens, todos cantando em alta voz, em honra a Deus e honra ao rei. O barulho da festa foi tão alto que fez a terra tremer, parecia que a terra estava se fendendo no terremoto, diz o texto. Já foi no estádio lotado? Que todo mundo pula junto? E grita junto? Treme mesmo, treme mesmo. Dá até um medinho, rapaz, será que esse estádio vai aguentar? Foi isso que aconteceu em Jerusalém. Tremia o chão de tanta alegria daquele povo. A alegria do povo do Senhor era tão contagiante, tão grande, que fez a terra tremer. Mas a gente se pergunta, por que tanta alegria assim? Salomão fez um churrascão também para todo mundo, como Adonias? Tinha comida, tinha bebida à vontade para todo mundo? Você viu no texto? Não tinha banquete. Então Salomão, ele prometeu dar cargo para todo mundo, né? Novo reino aí, prometeu. Dar vantagem para as pessoas, isenção de impostos, alguma coisa assim para... Não.
Para o povo de Israel inteiro? Impossível. Queridos, a alegria do povo não veio no seu estômago satisfeito com a boa comida. A alegria do povo não veio do vinho alegrando o seu coração, nem mesmo de alguma vantagem que eles teriam com o seu novo rei. A alegria do povo estava no seu rei. No seu rei, somente. Salomão, ungido pelo Senhor e assentado no trono de Davi, era um lembrete para aquele povo. Deus sempre cumpre a sua palavra. Deus cumpre a sua palavra. Ele fez exatamente o que ele disse que iria fazer. Ele mandou o filho de Davi, Salomão, reinar sobre nós. O Senhor está no controle. Ele vai cuidar de nós por meio do seu ungido. E o trono de Davi vai permanecer até o fim. Essa era a alegria do povo, ver o seu rei. E queridos, se isso era uma realidade com relação a Salomão, o que diremos a respeito daquele que não só é filho de Davi, mas é senhor de Davi? Salomão era só uma sombra do grande rei, do grande filho de Davi, o Senhor Jesus. Ele sim é o rei dos reis, ele sim é o Senhor dos senhores, ele é o cumprimento maior e final da promessa de que o trono de Davi vai subsistir para sempre. Jesus, ele não foi ungido por um sacerdote com óleo, ele é o sumo sacerdote que foi ungido com o próprio Espírito Santo de Deus, que desceu sobre ele naquele rio Jordão. O próprio Pai derramou o seu Espírito. Ele é o ungido, ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele não é só um representante de Deus entre nós, como era Salomão, ele é o próprio Deus entre nós. Emanuel, Deus conosco. A pergunta que eu te faço é: você pode vê-lo com os seus olhos da fé? Se sim, é porque o Espírito Santo abriu seus olhos, aplicou você o sacrifício perfeito dele na cruz, e você pode segui-lo agora. Você entrou no reino pela graça de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que isso significa? Que tudo que é dele é seu agora. Que todo o reino é seu agora. Todas as bênçãos de pertencer a Cristo estão disponíveis para você agora e vão continuar contigo por toda a eternidade. Você tem um rei que te ama, que está no controle da sua vida, que vai te levar para um reino eterno com ele. Dá vontade de segui-lo com alegria, não dá? Louve ao Senhor, porque você tem um rei. O verdadeiro rei. Mas talvez você pense: mas pastor, está tão difícil ter alegria nessa vida. Está tudo escuro ao meu redor. Tem problemas e aflições tirando o meu sono. O meu corpo não para de doer. A minha alma geme de angústia. Eu sei. Nesse mundo caído, muitas vezes o nosso coração geme diante de Deus com as aflições dessa vida. Mas mesmo na dor, queridos, nós podemos nos alegrar quando nós olhamos para Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ter um motivo de alegria que vai além dessa vida. Veja o Rei Jesus. Ele morreu na cruz do Calvário para nos reconciliar com Deus e nos dar uma vida eterna. Ele ressuscitou ao terceiro dia, inaugurou uma nova vida que é minha e que é sua também. E sabe, mesmo na dor, Ele está contigo. Ele te ama. Ele está no controle. Ele garante que você vai para o reino dele. E naquele dia Ele vai enxugar dos seus olhos toda lágrima. E você nunca mais vai ter choro, nem dor, nem pranto, nem doença. Querido, querida, não há comida ou bebida, não há poder, riqueza, conquista ou qualquer coisa nessa vida que se compare à alegria de saber: eu sou de Cristo e Ele é meu. Ele é o meu rei e eu vou reinar com Ele para sempre. Essa é a nossa alegria. Siga com alegria o seu rei. Louve o seu rei durante a semana. Louve o seu rei conosco aqui todos os domingos. Relembre o seu coração da esperança que nós temos nele e da glória que nos aguarda. A nossa alegria está no nosso rei. Ele é a nossa alegria, é Jesus Cristo. E sabe, queridos, há muitos postulantes ao trono das nossas vidas. Muitos. Uns são bem atraentes.
uns fazem até promessas capazes de encher os olhos de qualquer um. Mas sabe quem o segue? Como quem seguiu Adonias? Mais cedo ou mais tarde vão perceber que eles não poderiam dar a paz, dar o cuidado e a proteção que tanto eles prometiam. Era tudo uma ilusão. E o pior, seguir falsos reis na nossa vida inevitavelmente nos leva ao caminho da perdição. E sabe, se você segue um falso rei, se você permanece nisso, depois dessa vida não dá mais para voltar. Porque verdadeiro rei só existe um, é Jesus Cristo. Só Ele é o herdeiro de todas as coisas. Só Ele domina sobre tudo. Só Ele pode dar à nossa alma aquilo que ela tanto anseia, o cuidado, a proteção e a paz de estar em comunhão eterna com Deus. Não tem como a gente ver a cena de Salomão entrando em Jerusalém, montado numa mula, até chegar ao trono e não lembrar do grande rei Jesus, montado naquele jumentinho entrando em Jerusalém. A sua entrada triunfal e a multidão empolvorosa gritava: Hosana! Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Só que lembre da cena de Jesus. Compare com a cena de Salomão. Salomão estava entrando na cidade para sentar no trono. Só que o rei, o grande rei, estava entrando na cidade não para sentar no trono, mas para receber uma coroa de espinhos e ser encravado numa cruz. Porque a mesma multidão que no domingo gritou, viva o rei, na sexta-feira gritou, morra o rei. Mas por que ele tinha que morrer se ele era o verdadeiro rei? Porque o seu trono não estava ali em Jerusalém. O seu trono estava no céu. Porque ele veio para reinar não sobre um pequeno pedaço de terra, não sobre uma população local de judeus, mas ele veio para reinar sobre toda a criação e sobre todo aquele que nele crê. E principalmente porque ninguém seria digno de entrar no reino dele se antes não fosse perdoado pelo seu sacrifício na cruz. Como disse Phil Ryken, quando Jesus morreu na cruz, Satanás e todos os inimigos de Deus disseram, o rei está morto. E comemoraram isso. No entanto, ele disse, isso não é o fim da história. Porque no terceiro dia, Deus disse, viva o rei. Viva o rei. Jesus saiu daquele túmulo. Jesus está vivo. Ele saiu para ser entronizado nos céus, de onde ele virá um dia, em glória, montado não no jumentinho, mas num cavalo branco, para estabelecer o seu reino nessa terra, juntamente com os seus. E a pergunta que eu te faço nessa noite é, você está seguindo o verdadeiro rei? E talvez você se pergunte, mas como é que eu sei que ele é o verdadeiro rei mesmo? Como é que eu sei que ele não é um perfil fake como os outros são? A palavra de Deus é que diz que ele é o verdadeiro rei. A palavra de Deus capaz de gerar vida em mim e você é que diz que ele é o verdadeiro rei. E o selo de conta verificada está dentro de cada um de nós, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que diz, Jesus Cristo é o único e verdadeiro Rei. Siga-o hoje. Siga-o hoje, não deixe para depois, pode ser tarde demais. Por isso, se você não o segue, venha hoje. E se você já o segue, pode se alegrar desde já, querido, querida, porque por mais que o caminho seja difícil, por mais que a horas você olhe, e eu acho que eu estou no caminho errado, está muito estranho esse caminho. Siga, continue a seguir, porque Ele garante que você vai chegar ao destino certo, o reino eterno de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque nós temos um Rei. Obrigado porque o nosso Rei se compadece de nós e morreu na cruz para nos levar para o seu reino de glória.
Obrigado porque Ele reina e reinará eternamente. Obrigado porque tudo está sob controle dEle. Até as circunstâncias difíceis da nossa vida estão sob controle dEle. Obrigado porque todos os inimigos vão ser colocados debaixo dos seus pés. E obrigado pela glória que nos aguarda, Senhor. Nós não merecíamos isso, mas o nosso Rei conquistou isso para nós na cruz do Calvário e na tumba vazia. Senhor, ajuda-nos a seguirmos o nosso Rei, Senhor. Tantas vezes é mais fácil seguir falsos reis. Tantas vezes é mais fácil nos colocarmos como se fôssemos reis das nossas próprias vidas. Tem misericórdia de nós, ó Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E que o teu reino venha. Venha logo. Maranata, Senhor. Vem para reinar nessa terra. Vem para consumar o teu reino. Vem para fazer novas todas as coisas, Senhor. Enquanto isso, ajuda-nos a seguirmos com fé, com fidelidade e com alegria naquilo que Ele já está fazendo em nós, naquilo que Ele fará. É no nome do nosso Senhor e maravilhoso Rei Jesus que nós oramos. Amém.